Olá, meus queridos, olá, delegados e delegadas de polícia, vocês que vão fazer parte da próxima turma de aprovados aqui do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, você que já está nesse curso gratuito, você tem condições especiais caso queira adquirir o nosso curso completo. Aqui na Verbo nós preparamos há mais de 20 anos com uma metodologia muito eficiente. E agora chegou a hora de você escolher essa metodologia para a sua aprovação. Delegados nacionalmente conhecidos, com muita experiência, vão te guiar para você também garantir esse distintivo e ser um delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e com essa amostra, com esse curso gratuito, eu tenho certeza que você vai escolher o melhor caminho e vai vir fazer parte do nosso time aqui na Verbo. Venha estudar conosco, venha se tornar delegado de polícia no ano de 2024. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso Verbo Jurídico, turma específica para delegado de Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, né? Um concurso muito esperado por muitos. O último concurso ocorreu em 2018 e, ao que tudo se anuncia por aí, esse concurso está próximo. E a gente precisa sair na frente, já iniciar a nossa preparação de forma específica, focada, para que a gente possa garantir a nossa vaga. E aqui no curso Verbo, a gente vai tentar abordar os temas mais importantes que poderão estar na sua prova. Sobre a minha missão ficou ação penal e o tema provas. Sem dúvida nenhuma, o tema provas é um dos carros-chefe aí dos concursos para delegado de polícia, provas, inquérito policial, prisão, mas sobre a minha incumbência ficou o tema ação penal, que não é menos importante. A teoria da ação penal, a teoria geral do processo é sempre muito importante. A gente entender a estrutura da ação penal, do processo penal, efetivamente, isso nos traz uma margem de segurança, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre processo, né? O processo penal, ele, num primeiro momento, o processo, ele possui a pretensão. Por quê? De nada adianta, prestem atenção, já começou a aula, né? O processo é um instrumento de materialização do direito penal. Como assim, Thiago? Porque o Código Penal traz lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Tá, mas de nada adianta o preceito secundário da norma, a pena, trazer uma previsão sem termos uma forma de instrumentalizar essa pena. E é para isso que serve o quê? O processo. Observando direitos e garantias individuais, observando o devido processo legal, as cláusulas gerais do processo penal, é possível você aplicar a pena desde que seja observado o processo. E é muito importante a gente já abordar o primeiro tópico aqui do nosso material, que eu trouxe. Vamos lá? Nossa, vai ficar ação penal, né? Como eu te falei. Vou falar um pouquinho sobre a pretensão. A pretensão, cuidado com isso aqui, ó. A pretensão, ela se divide em pretensão processual, pretensão punitiva e a pretensão... Opa, falhou aqui. Peraí. E a pretensão acusatória. Então, são 3 espécies de pretensão. Pretensão processual, pretensão punitiva e a pretensão acusatória. Calma que a gente vai explicar tudo isso. É a parte introdutória para você entender efetivamente o tema ação penal. Não é ficar lendo, copiando e colando e decorando. Claro, é muito importante que a gente entenda, e eu já vou falar algumas coisas sobre a literalidade da lei seca, que é muito importante, principalmente nesse tema. Mas é importante também ainda que a gente domine os conceitos, domine os substratos, a dogmática, para que na hora da leitura da lei seca fique muito mais fácil. Então vamos lá. O que é a pretensão processual? A pretensão processual ela é dividida em elementos integrantes.
o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento da pretensão processual na vertente subjetiva, ela se relaciona aos entes que figuram como titulares naquela relação jurídica processual. Por exemplo, o autor, né, é manifestado através do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e do acusador nos crimes de ação de iniciativa privada. Perceba, aspecto subjetivo da pretensão processual. Na vertente subjetiva se relaciona aos sujeitos, tá? E o terceiro é o órgão dotado de jurisdição. A pretensão processual na vertente objetiva, ela se relaciona ao fato. Mas esse fato é um fato aparentemente o quê, Tiago? Punível, tá certo? Ou seja, é o fumus comissi delicti, ou seja, é a notícia de fato aparentemente criminoso. Tudo bem? Já a pretensão punitiva, volta comigo, é o direito que o Estado tem de exigir daquele sujeito que ele se submeta a uma sanção penal. Matar alguém. Tício efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Mévia. Ok, esse indivíduo que praticou o fato aparentemente criminoso, ele tem que se submeter a uma sanção penal, ficar preso. Claro, depois de observado todas as cláusulas e as garantias do devido processo legal daquele indivíduo. Então, por isso que aquele indivíduo fica preso, em homenagem à pretensão punitiva do Estado. O direito que o Estado tem de exigir que ele fique preso, tá certo? E a pretensão acusatória, cuidado, não se confunde pretensão punitiva, que é do Estado, com pretensão acusatória. A pretensão acusatória é, sim, do titular da ação penal. É o direito que o Ministério Público tem nos crimes de ação de iniciativa pública, a ação penal pública incondicionada, tem de manejar aquela demanda penal em desfavor daquele indivíduo, com fundamento no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Então, se divide pretensão processual, pretensão acusatória e pretensão punitiva do Estado. Então, perceba que são coisas distintas, tudo bem? Vamos caminhar. E temos muita coisa para ver aqui ainda. Vamos lá, não quero falar sobre jurisdição, até porque não foi dado aqui, mas eu teço algumas observações rapidamente. Jurisdição é uma função do Estado, em solucionar conflitos, substituindo a vontade das partes. Volta comigo. Mecanismos de solução de conflito. Quais são os mecanismos de solução de conflito? Autocomposição, autotutela e a própria jurisdição. Autocomposição, as partes entram em um suposto acordo ali, um cede de um lado, outro cede de outro, né? Autotutela é o emprego de força física. Estamos disputando essa caneta. Como que a gente vai solucionar esse conflito? Ou a autocomposição, não, essa caneta é minha, não, essa caneta é sua, a gente entra numa composição e dirime aquela eventual dúvida. A autotutela é um emprego de força física, em regra inadmissível no ordenamento jurídico, inclusive caracterizando crime. Ou então, através da jurisdição, quando um terceiro imparcial substitui a vontade das partes, solucionando aquele caso concreto. Isso é a jurisdição. A jurisdição, guardem, é uma função do Estado. Tudo bem? Então, diz o professor Auri Lopes Júnior que a jurisdição é um direito fundamental, tanto que, ao tratarmos os princípios e garantias do processo penal, o primeiro a ser analisado é exatamente essa, o quê? A garantia da jurisdição. E, de fato, né, assiste razão. Ou seja, o direito fundamental de ser julgado por um juiz natural, imparcial e dentro de um prazo razoável. Nos ensina o professor Auri, inclusive do Rio Grande do Sul, né? Eu sou um fã do professor Auri. Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre ação penal, turma. Ação penal, o direito de ação, o Estado trouxe para si o exercício da função jurisdicional. Quem presta a função da jurisdição é o próprio Estado. Então, de modo que se ele substitui a vontade das partes, olha que interessante, né? Se o Estado substitui a vontade das partes por intermédio de um terceiro imparcial, o próprio Estado tem o dever de prestar o direito de jurisdição e o direito de ação. Então vamos entender um conceito jurídico. O direito de ação é o direito público subjetivo, consagrado na Constituição, de se exigir ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Meu amigo, se o Estado substitui a vontade das partes, é óbvio que ele deve me dar a solução do caso concreto. E por isso, ele é um direito subjetivo. Ora, se o próprio Estado presta jurisdição, substituindo um terceiro por um terceiro imparcial, ele tem um dever. Então, vamos analisar, né, algumas características. Ele é um fundamento constitucional. O direito de ação é extraído dentro da própria Constituição, então é uma garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui estaria estampado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque incumbe ao Estado o dever de prestar. Vamos analisar as características do direito de ação. Eu não estou falando sobre ação penal ainda, estou falando sobre o direito de ação, que é uma coisa completamente distinta. Direito de ação, ele é um direito público, porque pertence ao ramo do direito público. É uma atividade jurisdicional. Ele é subjetivo, por quê? Porque se é um juiz que substitui, né, a vontade das partes, ora, o Estado tem o dever de me prestar essa jurisdição. Então, o titular de direito de ação pode exigir do Estado juiz a prestação, tá bom? Porque isso está relacionado a um caso concreto. Ele é autônomo porque, independente da relação jurídica do direito material que se pretende tutelar, vai se exercer o direito de ação independente do direito material, porque é um ramo divorciado, é um ramo autônomo. Abstrato, ele existe e será exercido mesmo quando a demanda for julgada improcedente. Por exemplo, uma prescrição. Ora, o direito de ação já foi manejado. A partir do momento em que ele protocoliza, que ele oferece, já foi exercido. Então, ele é um direito abstrato. Então, mesmo que ela for julgada improcedente, você vai ter exercido o direito de ação. Perceba que eu falei desde o início, estou falando sobre o direito de ação, tá bom? Direito determinado porque é instrumentalmente conexo a um fato concreto. Não se admite uma demanda por um fato abstrato, é óbvio, né? Direito específico, pois apresenta um conteúdo, que é o objeto da imputação por parte do Estado. E para que seja possível o manejo desse direito de ação, ela deve preencher alguns requisitos, ou que a doutrina denomina de condições para o efetivo exercício regular do direito de ação. Mas aqui já pegando um gancho, né, do professor Paulo Rangel, a gente viu que o direito de ação é abstrato. E eu vou exercer esse direito de ação ainda que for julgado improcedente. E aí o professor Paulo Rangel nos ensina que não seria o direito de ação, e sim condições para o regular exercício do direito de agir. É outra coisa distinta. Mas, voltando aqui, o direito de ação, né, para que eu possa exercer
a ação penal legítima por parte do Estado, eu preciso preencher alguns requisitos, algumas características. E aí, aqui, a grande cereja do bolo, já nesse primeiro momento, pegando a doutrina do professor Auri, professor Alexandre Moraes da Rosa, porque a teoria geral do processo, principalmente a teoria geral do processo civil, lá de Liebman, a gente não pode pegar as condições do direito de ação, condições da ação penal oriundas do processo civil e trazermos automaticamente para dentro do direito penal. Por quê? Percebam, a pretensão dentro do processo civil é completamente distinta da pretensão do processo penal. Pretensão, o direito que o Estado tem de exigir do sujeito passivo, né, daquela ação penal que ele submeta a uma sanção. E olha que importante, né? A pretensão do processo civil para o processo penal é completamente distinta. O que diferencia o processo penal do processo civil? A pretensão. Pergunta de prova oral isso aqui, candidato. Qual é a diferença do processo civil para o processo penal? Excelência, a pretensão. A pretensão é completamente distinta. E esse assunto está relacionado ao quê? As condições do regular exercício do direito de agir, de ação. Então eu não posso transportar possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir, né, oriundas do processo civil para dentro do processo penal, porque são completamente divorciadas as pretensões. Ora, a possibilidade jurídica do pedido, que hoje nem mais é considerada, à luz da doutrina civilista do processo civil, melhor dizendo, uma condição de ação, mas fica aqui como critério que ainda funciona no processo penal. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes, interesse de agir e, no processo penal, a justa causa. Lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. Mas esse conceito é comezinho, é raso, não serve para a gente trabalhar em concurso público mais. Está muito pouco. Se o seu examinador pergunta assim, candidato, fale sobre a justa causa. Ah, excelência, justa causa é o lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. Ele vai ficar olhando para sua cara, acabou? Não, a gente pode falar como justa causa prospectiva e retrospectiva. A gente pode falar como justa causa com caráter fragmentário ainda. Tudo isso a gente vai ver aqui. Então, isso aqui é uma aula rica de conteúdo, tá? Isso aqui vai elevar a gente a outro patamar. Então, vamos lá. Eu não posso pegar as condições da ação penal, as condições da ação oriundas do processo civil e trazer para dentro do processo penal. Mas, como aqui é um estudo para concurso público, eu vou trazer as duas vertentes. À luz da doutrina tradicional, que é essa que a gente vai aprofundar, mas vou trazer algumas vertentes da doutrina contemporânea, da condição da ação, que são as condições da ação específica do processo penal: punibilidade concreta, prática de fato aparentemente criminoso, legitimidade ad causam e justa causa. É sobre isso que a gente está falando, tá bom? Então, vamos caminhar aqui, vamos abrir o nosso material para que a gente acompanhe, né? Acompanhe. Vamos lá. Porque, na verdade, né, possibilidade jurídica do pedido, falar no molhado, né? Aqui no processo penal, o pedido é genérico. Genérico no sentido de, né, o pedido é único, o pedido de condenação, ou até mesmo de absolvição, se for o caso, né? Legitimidade, naturalmente, em crime de ação penal pública, o Ministério Público; crime de ação penal de iniciativa privada, o querelante. E o interesse de agir, o interesse é imanente ao próprio processo, porque, ora, é óbvio que para instrumentalizar uma pena é necessário um processo. Trazendo aquelas exceções, né, da transação, etc. Mas, em regra, o bem jurídico, o bem da vida, tutelado no direito penal, é muito mais caro. Então, o interesse de agir, ele é imanente à situação da relação jurídica processual, tudo bem? Vamos caminhar. Então, eu coloquei um quadro aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Ó, à luz da doutrina tradicional, a gente pode trabalhar como condição da ação possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir,
justa causa e a originalidade. O que seria a originalidade? Nos ensina o professor André Luiz Nicoliti, professor Afrânio, que a originalidade seria uma demanda nova, uma demanda originária. Como assim, Thiago? Sim. O que seria pressuposto processual, pressuposto negativo, calma que você já vai entender. Para o professor o professor Afrânio e o professor André Luiz Nicoliti, eles trabalham com uma originalidade como condição da ação. Por quê? Porque a originalidade seria uma demanda nova, uma demanda originária, ou seja, despida de litispendência e de coisa julgada. No meu concurso em 2013, caiu exatamente esse tema. Disserte sobre as condições da ação penal. Foi exatamente esse tema. E eu lembro que na minha prova, eu coloquei a originalidade. E aí, no final, tinha um círculo assim, por parte do examinador no tema originalidade. A minha nota foi nota máxima naquela ocasião, 10, porque eu escrevi tudo que eu sabia naquele eventual momento. Esse é um tema que eu gosto muito, né, ação penal. E eu tive a felicidade de cair isso no meu concurso. E aí eu abordei a originalidade, expliquei. Originalidade, ela pode funcionar como pressuposto negativo para ação ou como condição para o regular exercício do direito de ação. O que seria originalidade? Uma demanda originária, uma demanda nova, despida de litispendência e de coisa julgada, tá certo? Beleza? E a corrente moderna do professor Auri e o professor João Alberto, quais são as condições da ação? Prática de fato aparentemente criminoso, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade. Tudo bem? Vamos caminhar. Então vamos lá. Possibilidade jurídica, condição genérica. Ainda temos as condições específicas, né? Representação, requisição do ministro da Justiça, mas vamos lá. Possibilidade jurídica do pedido, né? Demanda a análise de um fato imputado. E esse fato deve ser, sobre a ótica, visto como fato típico, ilícito e culpável à luz do conceito analítico de crime. Tá certo? A legitimidade. O que é legitimidade? Legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda. E ela se divide em legitimidade ativa e legitimidade passiva. A legitimidade ativa, a de causa, em crimes de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público, com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição, né? Onde diz, compete ao Ministério Público promover a ação de iniciativa pública, tá? E, sendo crime de iniciativa privada, não existe ação penal privada, é ação de iniciativa. No Rio Grande do Sul existe prova oral, você deve ser técnico e se preparar desde então. O crime não é de ação penal privada, ação penal de iniciativa. Ok? Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Então, no polo ativo da demanda, funciona em crime de ação penal público, Ministério Público, crime de ação de iniciativa privada, querelante ou representante legal. Tá. No polo passivo da demanda, ela pode funcionar, aliás, só pode funcionar a pessoas maiores de 18 anos. Vou repetir. No polo passivo, numa demanda, pode figurar qualquer pessoa, vírgula, desde que tenha mais de 18 anos. Por quê? Porque adolescentes não se submetem a uma ação penal. Submete a um procedimento específico dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e não submete às ações penais propriamente ditas. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, no polo passivo, seria qualquer pessoa maior de 18 anos. E ainda as pessoas jurídicas, né? Como a gente bem sabe, pessoa jurídica em crime ambiental seria perfeitamente possível
que uma pessoa jurídica figurasse no polo passivo. Mas pergunto, no polo ativo, pode uma pessoa jurídica figurar no polo ativo? Pode, por exemplo, em crimes contra a honra, no caso de uma difamação, a pessoa jurídica tem legitimidade para o manejo de uma demanda penal, como eu disse, crime de iniciativa, né, privada, tá certo? Então vamos seguir, vamos caminhar. Então tá aí a legitimidade nos crimes de ação pública, né, da Constituição, 129, inciso 1. No crime, na legitimidade passiva, seria o ofendido ou representante legal, tá? E aí, em situações excepcionais, é admissível a intervenção do ofendido em ação de iniciativa privada subsidiária da pública, tá? E a previsão, né, o fundamento da ação penal, ela encontra SPEC no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal mesmo, e no artigo 29 do Código de Processo Penal. Aqui eu trouxe um quadro apenas ilustrativo. Então, em face de contra quem pode ser proposta, né, legitimidade passiva, recai sobre o suposto autor, com 18 anos completos ou mais, tá certo? Porque diz lá a Constituição no artigo 228, são penalmente inimputáveis na imputabilidade etária os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Legitimidade causa passiva, ativa e passiva no processo penal, beleza? Vamos lá. A gente sabe que a gente já abandonou a teoria da dupla imputação, a gente não mais encampa a teoria da dupla imputação, responsabilização da pessoa jurídica dentro do processo do direito penal e do ordenamento jurídico. Está pacificado, malgrado haja uma divergência na doutrina. Nesse sentido, o professor Luiz Flávio, saudoso Luiz Flávio, defendia que a pessoa jurídica não poderia ser sujeito passivo numa demanda, considerando faltar o caráter de culpabilidade, porque a culpabilidade é subjetiva, é imanente ao próprio indivíduo, e ela é adotada a teoria da ficção jurídica, né? Ela é um ente inanimado, mas superada essas teorias lá do direito penal, a jurisprudência encampou a possibilidade. O artigo 3º da Lei 9.605 traz lá: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. À luz da teoria da dupla imputação, seria a possibilidade de que, para a responsabilização da pessoa jurídica, também figurasse no polo passivo daquela demanda o responsável por aquela lesão ao meio ambiente causado. Mas em 2015, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal abandonou a tese da dupla imputação, e aqui a gente precisa falar apenas aquilo que nos importa. O Supremo abandonou, né, aqui, ó, desde agosto de 2015, foi encampado, né, pelo Supremo Tribunal Federal também esse posicionamento, tá? Interesse de agir. Esse interesse, a gente disse lá no início, ele é imanente, ele é inerente, ele é presumido, porque não existe pena sem processo dentro do processo penal brasileiro. Óbvio, a pretensão é distinta. Aqui a gente trabalha com o segundo maior bem jurídico tutelado pela Constituição. Qual é? O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Então, não pode se aplicar uma pena sem o devido processo legal e, por isso, o interesse é imanente. Ele é fixado no trinômio necessidade, adequação e utilidade.
No processo penal, a necessidade, conforme eu disse, ela é presumida, pois nulla poena sine iudicio. Não é possível, né, uma imposição, uma sanção penal sem a existência de um processo. Existem algumas exceções, por exemplo, a transação lá do artigo 76, quando então o indivíduo vai cumprir imediata aquela pena sem sequer que haja processo, tá bom? Adequação. É preciso buscar uma medida adequada para tutelar os seus interesses. No processo penal, as ações penais condenatórias não são muito observadas na utilidade. Na adequação, me perdoe, não tem muita necessidade de observância da adequação da via eleita adequada para o manejo nas ações condenatórias, mas naquelas ações não condenatórias, como, por exemplo, um habeas corpus, né? Ação não condenatória, ela possui relevância, porque, ora, se não está em jogo o status libertatis daquele indivíduo, quando, por exemplo, apenas o pagamento de uma pena de multa, o manejo de um habeas não é a ação adequada àquele caso concreto. Então, por exemplo, nas hipóteses em que o HC não seja cabível, né? Não se admite quando apenas é a pena é única de forma pecuniária ou, no caso de porte, para uso de drogas, pois não há o risco que é ambulatorial. Tanto isso é verdade que é preconizada a súmula 693. Muito cuidado com enunciados de súmula. Essa súmula aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes essa súmula caiu, inclusive, um concurso que eu fiz e fui aprovado em 2013, no concurso para delegado no Espírito Santo, naquela ocasião, essa súmula caiu 2 vezes no mesmo concurso, tá? De lá. Súmula 693, não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Então perceba, por quê? Porque não é a via adequada. Ora, se o remédio heróico, habeas corpus, é para salvaguardar o direito de ir, vir e permanecer, e esse direito de ir, vir e permanecer, ele não está em risco, ora, não é a via adequada para tanto. Então, o que cabe, Tiago? Pode caber um mandado de segurança, por exemplo, pode caber outra coisa, mas a via adequada não é o habeas. Tá? Então, muito cuidado com isso. Nas ações condenatórias, a adequação não é muito pertinente, tá? Porque só existe uma espécie de ação penal, né? Ação penal é ação penal. Preenchido os requisitos do 41 é ação penal. Aqui não existe ação de reintegração de posse, ação de não sei o quê, ação de alimentos, não existe isso. Aqui só existe uma ação. É a pretensão, é a ação, a denúncia, que é a peça inicial, nos crimes de ação penal pública, ou a queixa-crime nos crimes de ação de iniciativa privada. E só vai ser observada a adequação em ações penais não condenatórias, isso aí vai ser observado. O que vai ser observado para a admissibilidade de um habeas, por exemplo, né? Primeiro requisito, subjacente, o status libertatis daquele indivíduo. Vou seguir. Utilidade, né, consiste na eficácia da atividade jurisdicional, ou seja, para que se maneja um processo penal. O que tem de importante aqui, rapidinho, né, prescrição em perspectiva, ou virtual, ou prescrição hipotética. É o reconhecimento antecipado da prescrição em virtude da constatação de que, no caso de possível condenação, eventual pena que venha a ser imposta ao acusado estaria fulminada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, tornando inútil a utilização do processo, né? Para que precisamos de um processo? Essa é a grande verdade. O STJ, inclusive, tem um enunciado de súmula rechaçando a prescrição virtual. Diz lá, é inadmissível a extinção da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena, em pena hipotética, em pena abstrata.
independente da existência ou sorte do processo. É óbvio, a estabilidade das relações, segurança jurídica processual, ou seja, deflagre-se e diga efetivamente que está prescrito. É isso que está defendendo aqui, né? E a justa causa, a gente está falando ainda sobre as condições da ação penal à luz da doutrina tradicional. Daqui a pouco a gente vai entrar na doutrina contemporânea para que a gente domine essa temática. A justa causa, num primeiro momento, a justa causa ela era considerada como pressuposto processual, que a justa causa seria um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, pressuposto processual. Mas em 2008, com a Lei 11.719, houve uma reformulação e essa tese de justa causa, defendida pelo professor Afrânio Silva Jardim, a justa causa ela foi coroada, ela foi festejada e inserida dentro do artigo 395, elevando ao status de condição da ação. O que o professor Afrânio Silva Jardim sempre defendeu. Eu adoro o professor Afrânio Silva Jardim. Para mim, na minha humilde opinião, o melhor processualista penal do Brasil vivo ainda, procurador-geral. Foi procurador, né? Hoje está aposentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem fartos artigos, bibliografias ricas de informação. E o professor Afrânio foi muito corado nos últimos anos, prestigiado, e não foi diferente, né? Ele foi homenageado no sentido de que a justa causa ela foi inserida dentro da estrutura do 395 como condição da ação. Falta pressuposto processual, né? Inépcia e a própria justa causa. Então, a justa causa ela é uma segurança para aquele indivíduo que o Estado deve levar como requisito, como condição da ação, trazer o mínimo de justa causa, o lastro, o estándar probatório mínimo de autoria, o estándar probatório mínimo ou modelo de constatação mínimo de materialidade, evitando que aquela lide, se é assim que a gente possa falar, a gente já abandonou esse conceito de lide, de Liebman, há muito tempo, porque lide é a pretensão, né, resistida da outra parte, porque pode ser que não seja resistida, a gente não trabalha mais com o conceito de lide, né, dentro do processo civil, por exemplo, do processo penal, mas, enfim, fica para outro momento. Então, deve-se perquirir o quantum mínimo de autoria, o quantum mínimo de prova, para evitar um processo abusivo, um processo temerário em desfavor daquele indivíduo, porque, percebam, até mesmo porque o inquérito, a própria investigação preliminar, né, diz lá que o inquérito é dispensável, mas perceba, se o inquérito policial ele é um instrumento de garantia, como diz a lei de introdução às normas do Código de Processo Penal, é um instrumento de garantia do cidadão e o inquérito tem como característica a função de filtro processual, levando um mínimo, evitar um processo custoso, trazer ali, evitar o estado de ânsia prolongada no curso daquele processo, né? Evitar o estigma, os dogmas prejudiciais daquele indivíduo, será prejudicado com a deflagração da ação. Então, percebam, a justa causa ela tem por escopo comprovar os indícios mínimos de autoria e materialidade. Mas aqui a gente vai ganhar envergadura, que a gente vai aprofundar em algumas coisas aqui, tá bom? Então, a justa causa ela pode ser vista, primeiro, como existência de indícios razoáveis de autoria. Então, o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração do processo. Deve a acusação ser portadora de elementos de informação que justifiquem a admissão da acusação e o custo que funciona para o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. Ou seja, funciona como uma garantia
contra o uso abusivo do direito de acusar, evitando a instauração de um processo leviano ou temerário. Tudo bem? Vamos lá. Só que a justa causa, volta aqui comigo, né? Ela pode ser utilizada como controle do caráter fragmentário, né, para o exercício da ação. O que é isso, Tiago? Fazendo uma analogia, pegando os conceitos, melhor dizendo, oriundos do direito penal, o direito penal é fragmentário, o direito penal é subsidiário. Ele funciona como um soldado de reserva. Ele só entra quando os demais ramos do ordenamento jurídico falharam. E aí, a justa causa, como caráter fragmentário, ela ganha envergadura quando, por exemplo, o juiz se utiliza de argumentos oriundos do direito penal para não encampar como condição da ação penal, ou seja, manejar uma ação penal em aplicando o princípio da insignificância, isso seria violar o caráter fragmentário do direito penal. Então, a justa causa ela pode servir também como análise do caráter fragmentário da ação penal. Então, olha lá. A filtragem e o controle processual do caráter fragmentário encontra sua justificativa e necessidade inegável na banalização do direito penal. Olha aqui, ó, que importante. Ó. Quando se fala em justa causa, está se tentando exigir uma causa de natureza penal que possa justificar o imenso custo do processo e as diversas penas processuais que ele contém. Inclusive, se devidamente considerado, o princípio da proporcionalidade, visto como proibição do excesso de intervenção, pode ser considerado a base constitucional da justa causa. Deve existir no momento em que o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia ou a queixa uma clara proporcionalidade entre os elementos que justificam a intervenção penal e processual, de um lado, e o custo do processo de outro. O que o juiz vai fazer? Ele vai pegar, digamos, por exemplo, que o promotor de justiça ele não encampou a tese da insignificância por parte da autoridade policial e quis oferecer a denúncia. O juiz analisou o custo do processo, alto custo, o estigma, o prejuízo, a proporcionalidade em manejar. O que ele pode fazer? Rejeitar o processo, ao invés de receber a denúncia, ele rejeita a denúncia com base na ausência de justa causa, com SPEC no fundamento de controle fragmentário. Então, perceba, né? Ele vai fazer o controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal, desde de receber o processo, a denúncia, com base na ausência de justa causa, violando como controle de caráter fragmentário da ação penal, tá certo? Nesse exemplo aí, ó, na dimensão situamos as questões relevantes à insignificância, considerando que toda categorização implica no reducionismo e frágeis fronteiras à complexidade. Então, negamos que a existência possa ser analisada a farmácia do crime na medida que incide diretamente na tipicidade, mas isso traria prejuízo significativo. Então, deixe de receber a denúncia com base na ausência de justa causa, não como lastro probatório mínimo, e sim como controle do caráter fragmentário. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir. Vou falar um pouquinho ainda sobre a justa causa, ótica retrospectiva e ótica prospectiva da justa causa. E aí, já ouviu falar? Vamos lá. A ocorrência dos fatos narrados na denúncia está indicada nos autos por inúmeros elementos indiciários. Isso aqui é jurisprudência, fiquem tranquilos. Oriundos de buscas e apreensões, quebra de sigilo e outras medidas investigativas, a justificar a presença de justa causa
para a condição. Então, a justa causa, vocês já vão entender, se acalma. A justa causa sobre a ótica retrospectiva analisa a justa causa, o lastro probatório mínimo, daquilo que já foi produzido. Ou seja, retrospectivo. O que tem para subsidiar uma ação penal? Mas o caráter prospectivo, pró-futuro, deve ser analisado sobre a ótica dos elementos que vão subsidiar aquela ação penal no caso concreto. Ó, prospectiva, olhar para o futuro, para a instrução que será realizada, de modo que se afigura possível um incremento probatório que possa levar ao fortalecimento do estado de simples probabilidade em que o juiz se encontra quando do recebimento. Ora, eu vou olhar para trás. O que eu tenho em aptidão para oferecimento de denúncia? Eu tenho isso. É condição? É. Preencher a justa causa? É. Beleza, mas eu vou olhar agora sobre a vertente prospectiva. O que eu produzi aqui é suficiente para um decreto condenatório ou até mesmo para um recebimento de uma denúncia? Então, ele tem que analisar retrospectivamente e prospectivamente. STJ, cuidado, tá? Isso aqui é Corte Especial, Ação Penal 989 do DF, julgada agora em 2022, né? Ainda 2022, porque hoje é dia 16 de fevereiro de 2024. É recente, é um julgado recente. Vamos lá, justa causa a gente pode trazer ainda como os elementos componentes da justa causa. Vimos justa causa como lastro probatório, vimos como caráter fragmentário, vimos como ótica retrospectiva e prospectiva, e agora a gente vai ver os componentes essenciais da justa causa. A justa causa tem 3 componentes essenciais. O primeiro componente essencial da justa causa é a tipicidade. Adequação de uma conduta fática a um tipo penal, ou seja, o fumus comissi delicti. Esse é o primeiro elemento integrante da justa causa. Punibilidade. Além de uma figura típica, para que seja possível o preenchimento da justa causa, a conduta deve estar ainda aparentemente punível, ou seja, não pode estar prevista uma causa extintiva de punibilidade, tá bom? Bem como uma impeditiva do direito, como a decadência, prescrição, perempção, que é uma sanção processual pela desídia do suposto autor, ou morte do ofendido. E o terceiro e último elemento da justa causa seria a viabilidade. O que é a viabilidade? A existência de fundados indícios de autoria e materialidade como estándar probatório mínimo. Então, é a tipicidade, punibilidade e a visibilidade, viabilidade. Tá aqui, por favor. Isso aqui julgado no Supremo. Se é Supremo, a gente deve ficar atento, tá bom? Julgado um julgado em 2017 e a gente tem outro julgado em 2022. Então, já 2 vezes o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre essas circunstâncias, né? E aí a justa causa duplicada, que é o lastro probatório, né, nos crimes, por exemplo, de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é um crime parasitário que demanda uma infração penal antecedente. Então, você deve demonstrar, perquirir, isso está na própria, essa exigência da justa causa duplicada está dentro da própria lei de lavagem, quando nos ensina que, para o recebimento da denúncia, deve estar estampado tanto a justa causa do crime de lavagem, bem como justa causa do crime antecedente, tá certo? Muito tranquilo. O que pode perguntar na sua prova é a justa causa triplicada. Por quê? Pode ser que esse crime antecedente também seja um crime parasitário.
Um exemplo, a receptação. A receptação se presta para o crime de lavagem de dinheiro? Sim, qualquer infração penal produtora de ativos. Cuidado com isso. Então, digamos que o indivíduo praticou uma suposta lavagem de dinheiro, eu tenho que demonstrar o crime de receptação, indícios de autoria e materialidade de receptação, mas eu tenho que indicar, eu tenho que apontar ainda a infração penal, o crime antecedente da receptação. E aí, hoje, se fala em justa causa triplicada. No caso desse, por exemplo, de lavagem de dinheiro, no caso de receptação, tá bom? Vamos lá, vamos caminhar. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena ao autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente, tá bom? Qual é a natureza? Olha quanto tempo eu estou só na justa causa, né? Qual a natureza jurídica da justa causa? São duas posições. Ela é elemento integrante do direito de agir ou condição genérica da ação penal. Isso aqui está no 395 do CPP, essa é a posição consolidada com a reforma de 2008. Opa, tá certo? Olha aí, ó. Vamos lá. Artigo 395, inciso 3. A denúncia ou queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta. A inépcia seria um defeito na ação, na demanda, na denúncia, melhor dizendo, né? Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E aqui ela foi trazida, ó, como a gente pode ver, pela lei número 11.719, em 2008, como faltar justa causa para o exercício. Então, hoje, ela funciona como uma condição da ação penal, tudo bem? E aí, a originalidade, ainda como, volta comigo, a gente falou sobre a possibilidade jurídica, a gente falou sobre a legitimidade, a gente falou sobre o interesse e a gente falou sobre a justa causa. E aí eu estou trazendo mais uma cereja do bolo, no sentido de que alguns doutrinadores trabalham como uma quinta condição da ação, que seria a originalidade. Originalidade, ela seria uma demanda nova originária, despida, ausente de litispendência e de coisa julgada. Nesse sentido, o próprio professor Afrânio, o professor André Luiz Nicoliti, tá? Mas a maioria da doutrina não considera a originalidade como condição da ação, classificando como pressuposto processual negativo, tá certo? Mas, e a doutrina, como eu disse lá no início da aula, do verbo haver aqui, doutrina, que trabalha com as condições próprias do processo penal. Como, por exemplo, o professor Auri. Porque a pretensão do processo civil, a gente já abordou isso, é estranha do processo penal. Possibilidade jurídica do pedido. Eu não trabalho aqui com pedido de uso capião do pão de açúcar. A gente não trabalha com isso. A gente não tem não se admite dívida de jogo. A gente não trabalha com isso. O processo penal, o pedido é genérico. O pedido é de condenação ou de absolvição. Ora, e trabalhar com a possibilidade jurídica do pedido oriunda lá do processo civil é meio esdrúxulo. E aí, essa doutrina, que ganha muita força hoje, por exemplo, o professor Alexandre Moraes da Rosa, o professor Auri, que é do Rio Grande do Sul, professor João Galberto Garcês Ramos, membro do MPF aqui do estado do Paraná, eles, né, trabalham com essa perspectiva das condições específicas do processo penal. Punibilidade concreta, prática de fato aparentemente punível, né, criminoso, legitimidade e a própria justa causa. Por quê? Não se confunde. Então vamos rapidamente. Vamos lá.
Prática de fato aparentemente criminoso. Trabalha-se com a ideia do fumus comissi delicti. Verifica-se o crime na vertente do fato típico, ilícito e culpável. Porque a gente trabalhando com essas condições da ação, isso tem total modificação. Porque, percebam, se a causa de excludente de ilicitude, a culpabilidade demonstrada no momento em que é oferecida a denúncia, poderá o juiz das garantias rejeitar. Estou falando em caso de rejeição da denúncia, trabalhando com a prática de fato aparentemente criminoso, punibilidade concreta, o juiz, ao invés de receber essa denúncia, ele já vai rejeitar liminarmente, de plano, com base no 3952. Olha aqui, ó, falta uma condição da ação. Ele nem recebe. Diferente com as condições de hoje, ele recebe e vai absolver sumariamente com base no 397, mas aí já iniciou a ação penal, já iniciou o processo. Aqui ele nem inicia. Nem inicia, porque é condição da ação. Olha que interessante isso, né? E se o convencimento do juiz das garantias sobre a existência de uma causa de exclusão de ilicitude e culpabilidade somente for atingido após a resposta do acusado, já tendo sido a denúncia ou a queixa recebida, a decisão será absolvição sumária com base no artigo 397. Então tem total diferença. Punibilidade concreta, ou seja, o que é isso? Como segunda condição da ação, seria a punibilidade concreta, ou seja, ausente uma causa extintiva de punibilidade. Por exemplo, prescrição, por exemplo, decadência, por exemplo, perempção. Não, porque isso é no curso do processo, né? Mas, enfim, a natureza é causa extintiva de punibilidade. Deve o juiz das garantias rejeitar a denúncia ou queixa quando houver prova da extinção de punibilidade. Tá bom? Então, quando presente a causa de extinção de punibilidade, como a prescrição, a decadência e a renúncia, a denúncia ou queixa deverá ser rejeitada ou o réu absolvido sumariamente, conforme o momento em que seja reconhecida. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos ingressar agora, efetivamente, as espécies de ação penal, né? A ação penal, a gente viu que é um direito público subjetivo de que o indivíduo tem de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, né? Uma vez que a jurisdição, como mecanismo de solução de conflito, é a forma preferencial, né, e não única dentro do ordenamento jurídico, até porque existe autocomposição, como a gente bem sabe lá na Lei 9.099. Mas, enfim, a ação penal, ela se divide em ação penal de iniciativa pública, lá no 129, inciso 1, ação pública, né, que não demanda incondicionada, ação penal pública incondicionada, que não demanda de nenhuma condição efetiva para o manejo dessa demanda, e ação penal pública condicionada à representação do ofendido nos casos onde a lei exige. E os crimes de ação penal de iniciativa privada, ação penal privada propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. Vamos iniciar efetivamente falando da ação penal pública, né, incondicionada ou condicionada à representação. Então tá lá, modalidade de ação penal pública, aquela titularizada privativamente pelo Ministério Público, de acordo com o fundamento de validade, lá no 129.1 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 157, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá? Após a Constituição de 88, o Ministério Público vai propor a ação nos moldes do artigo 26, que é o processo judicialiforme. A ação penal era deflagrada mediante o auto de prisão em flagrante, não foi recepcionado, uma vez que é necessária se perquirir ali aquela efetiva demanda, tá bom? Vamos seguir. E, então, a ação penal pública incondicionada,
É a regra no ordenamento jurídico. Só vai se admitir ação penal pública condicionada à representação ou a ação penal de iniciativa privada quando a própria norma trouxer. Então, em regra, todos os crimes são manejados mediante ação penal pública incondicionada. Se a lei nada disser, o próprio dispositivo vai trazer se demanda ou não a representação. Por exemplo, o artigo 147, que é o crime de ameaça, né? Ação penal pública condicionada à representação, bem como o estelionato, como a gente bem sabe, para evitar ali o streptus iudicio. Então, em regra, os crimes são manejados mediante ação penal pública incondicionada. E a petição inicial da ação penal pública, né, seria denominada, né, denúncia, aqui, a denúncia, e ela traz os requisitos lá no 41. A gente não vai tratar disso aqui nesse momento, mas, tá? Os requisitos estão no artigo 41. Cuidado aos princípios. A ação penal, ela é orientada, como diversos institutos do ordenamento jurídico, orientada por alguns princípios. Dentre eles, o princípio da obrigatoriedade, ou seja, preenchidos os requisitos de admissibilidade de uma eventual demanda, o Ministério Público é obrigado a propor a denúncia, né? De outro giro, tem ali a obrigatoriedade mitigada, na hipótese ali de transação penal, por exemplo, princípio da indivisibilidade e da divisibilidade. É aqui que a gente ganha espaço, muito cuidado com isso, porque para os tribunais superiores, né, os princípios da ação penal pública, diz-se que ela é divisível, né? No entanto, ela é indivisível, né? No entanto, para o Supremo e o STJ, o que é orientado é o princípio da divisibilidade. Por quê? Porque a ação penal, ela comporta desmembramento e complementação incidental por aditamento. Aditamento é somar, é aditar, é incrementar algo na denúncia. O que ele diz aqui, né, a jurisprudência do STJ? Por que ela é divisível? Ora, se já se possui elementos mínimos para a perfectibilização do oferecimento de denúncia contra determinado indivíduo, pode o Ministério Público já oferecer a demanda em desfavor daquele indivíduo. E se, dentro da mesma circunstância fática, contra um determinado indivíduo ainda não estejam reunidos elementos objetivos para oferecimento de denúncia, seria perfeitamente possível a cisão, o desmembramento daquela investigação, deflagrando a ação penal contra aquele indivíduo e aquele outro que ainda não tem os substratos, as justa-causa, os elementos mínimos para a deflagração, ser manejada essa demanda em outra oportunidade. Então, olha o que diz o STJ e o Supremo no que tange esse assunto. Na ação penal pública não vigora o princípio da indivisibilidade. Assim, o Ministério Público não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso. Não se podendo falar em arquivamento implícito, isso é uma tese antiga, já tanto do Supremo como do STJ, a inadmissibilidade do arquivamento implícito, ela se consuma quando o juiz não se manifesta, né? Em relação a quem não foi denunciado, isso porque o parquê é livre para formar sua convicção, incluindo na denúncia as pessoas que ele entenda terem praticado o crime mediante a constatação dos indícios de autoria e de materialidade. Então, muito cuidado, que é isso que vai cair na tua prova no que tange a princípios. Na ação penal pública, vigora o princípio da divisibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público pode cindir o procedimento caso não tenhamos substratos mínimos, tá certo? Está aí julgado no informativo 540. O oferecimento da denúncia em desfavor de algum dos investigados em inquérito policial não gera o arquivamento implícito em relação aos não denunciados. Princípio da indivisibilidade que não é aplicável à ação penal pública incondicionada, tá? Então, perceba que são dois julgados do STJ, um pela 5ª turma, outro pela 6ª turma. Compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis,
avaliar se há elementos de autoria e materialidade suficientes para a propositura da ação penal pública. Se determinada pessoa não foi denunciada, é porque com relação a ela não está formada a opinio delicti, cuja aferição compete, em tal caso, exclusivamente ao parquet. Também julgada em um outro julgado pela 5ª turma do STJ, lá em 2012. Tranquilo? Então, muito cuidado com esse, se cair alguma coisa relacionada a princípios, é essa parte aí, tá bom? Beleza, vamos lá. De acordo com a doutrina, mais uma observação, tá? A doutrina entende que a ação penal pública é indivisível, tá? Afinal, todos aqueles que contribuíram para o crime devem ser processados. Aqui, muito cuidado, a gente deve entender o seguinte: ora, se possui justa causa para a deflagração contra todos aqueles indivíduos que foram investigados, o Ministério Público tem a obrigação de ofertar a demanda em face de todos. E aí sim ela é indivisível, é nesse sentido. Mas, se não estão juntados elementos de autoria e materialidade, se não foram coligidos esses elementos, aí ela seria divisível, porque, ora, eu ainda não tenho condições para o exercício regular de direito de ação, é natural que essa investigação, né, ela seja cindida, não há que se falar em arquivamento implícito e, em outra ocasião, pode ser que seja trazido aqueles elementos informativos que vão dar substrato à futura demanda penal, e aí sim o MP teria a obrigatoriedade de oferecer. Então, muito cuidado, para a doutrina, ela é indivisível, mas naquela vertente, ora, se tem todos os elementos informativos, a justa causa contra todos, deve o MP oferecer, mas se eu não tenho, pode haver cisão do procedimento, oferece denúncia contra quem já efetivamente já tem a justa causa, e aqueles outros que ainda não têm, continua a investigação, aprofunda a investigação, colhe novos elementos informativos, e aí sim oferece denúncia em desfavor daquele indivíduo, tudo bem? Vamos caminhar. Vamos lá. Ação penal nos crimes de estelionato, já aviso. Esse tema aqui caiu no concurso, na segunda fase do concurso para delegado de polícia no estado do Espírito Santo, recente agora, caiu exatamente isso aqui que a gente vai falar, né? Lei processual penal no tempo. Vamos lá. Ação penal no crime de estelionato. O crime de estelionato era manejado mediante ação penal pública incondicionada. No entanto, para salvaguardar ali a intimidade daquela pessoa, até porque hoje eu sou delegado da delegacia de estelionatos da capital aqui de Curitiba, né? E não raras vezes a gente vê algumas pessoas, principalmente idosas, ou até mesmo pessoas com idade entre 20 e 40 anos, caindo em todas as espécies de golpes que você fala, cara, eu não acredito que essa pessoa caiu nesse golpe. E o crime de estelionato, ele é extremamente ultrajante para aquela pessoa, né? Ora, ela foi ludibriada, ela foi enganada, ela foi tirada como tola e ela perdeu uma quantia de dinheiro significativa. E muitas das vezes as pessoas ficam se sentindo humilhadas e aí nem querem noticiar o fato à autoridade policial, sentindo extremamente um constrangimento de noticiar esse fato. E aí o legislador optou por trazer a nova espécie de ação penal no crime de estelionato, cuidando agora o crime de estelionato sendo uma ação penal pública condicionada à representação daquele indivíduo, né? Mas vamos ver aqui algumas exceções que a gente precisa saber. Vamos lá. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima, exceto, for a administração pública direta ou indireta. Então, cuidado com o estelionato previdenciário, por exemplo, né? O instituto lá do INSS. Esse estelionato não vai ser mediante representação, e sim ação penal pública incondicionada. Praticado contra criança ou adolescente, porque essa pessoa é considerada vulnerável, né? Então ela também não tem conhecimento. Pessoa com deficiência mental, muito cuidado com isso, a mesma rácio, ela é vulnerável. E pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Pela mesma rácio, protegendo esse grupo, essa categoria de pessoas que têm uma certa dificuldade intelectiva,
É natural, né? Tem pessoas que têm 70 anos, está muito bem, mas tem pessoas com 70 anos que têm um alto grau de vulnerabilidade. E o golpe do bilhete premiado, muito possivelmente vocês conhecem, né? Que, curiosamente, muitas das associações criminosas que a gente trabalha hoje são oriundas do Rio Grande do Sul, né? É uma prática que é um berço, assim como o ladrão de Rolex, eles têm a guarida lá em São Paulo, Taboão da Serra. Os estelionatários de bilhete premiado, eles são ali a maioria de Passo Fundo, curiosamente, tá? Nada contra o Estado, mas assim, é um dado curioso, que cada estelionatário, o crime de estelionato é muito, muito interessante, né? Ele tem você praticar, obter uma vantagem devida, causando prejuízo alheio mediante um artifício ardil, beleza. Embora esse meio de execução, a fraude, pareça ser simples, existem centenas de modalidades de estelionato. Tem o golpe do motoboy, tem o golpe do falso bilhete, tem o bilhete premiado, tem o golpe do príncipe, tem umas centenas de golpes. E cada estelionatário, o estelionato é um crime inteligente, né? A gente sabe disso. Então o cara tem toda uma estratagema, toda uma engenharia social para aplicar o golpe. E esses indivíduos que se dedicam a determinados tipos de estelionato, eles não migram para outras formas. Por quê? Porque o estelionato, por exemplo, o golpe do bilhete premiado, é extremamente complexo esse tipo de golpe. Então, eles ficam especialistas nesse tipo de fraude. Mas voltando, o crime de estelionato, então, hoje ele é manejado mediante ação penal pública condicionada à representação. Ele era ação penal pública incondicionada, mas a lei trouxe algumas exceções contra a administração pública, né? Direta ou indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência física, maior de 70 anos ou incapaz. Essas espécies ainda continuam manejadas mediante ação penal de iniciativa, ação penal pública incondicionada, considerando a vulnerabilidade. E aí vamos falar disso sobre a norma processual, né? O tema perpassa. Por quê? A partir do momento em que a norma ela trouxe a exigência do Instituto da Representação, isso cuida-se de uma norma mista. Então, quanto ao estudo da norma processual, ela pode ser uma norma genuinamente processual, que são normas que tratam de regras, de técnicas daquele processo, somente com fundo processualmente falando, né? Então, são normas consideradas genuinamente processual. As normas processuais também podem ser consideradas normas híbridas. Elas tratam também sobre regras, sobre técnicas do processo, mas ela também mexe no status libertatis daquele indivíduo. Como, por exemplo, ela mexe na prescrição, ela mescla na decadência, ela exige uma representação. Ora, qual é a natureza do Instituto da Representação? Condição de procedibilidade, em regra. Tá, e qual é a consequência do não manejo da representação tempestivamente? Ela desafia o Instituto da Decadência. E qual é a natureza jurídica da decadência? Causa extintiva de punibilidade. Então, percebam, né? O Instituto da Representação, ela possui natureza jurídica de causa extintiva de punibilidade, se não for manejada no lapso temporal de 6 meses a contar do conhecimento da autoria e não da prática do fato. Cuidado com isso. Pois bem, então, isso é uma norma híbrida. Qual é a diferença? A diferença é que a norma genuinamente processual, ela é vigorada pelo princípio da aplicação imediata do artigo 2º do Código de Processo Penal. E a norma híbrida, ela tem regramento do direito material, ou seja, em regra, ela não retroage, exceto se ela for benéfica para aquele sujeito investigado. E aí, o Supremo e o STJ, até qual foi o marco para retroatividade, ou seja, os inquéritos em curso e ação penal em curso, exige-se representação, criou-se essa celeuma, e foi exatamente isso que caiu no concurso para delegado no Espírito Santo, na segunda fase, no final do ano passado, tá? Então vamos lá, olha o que tinha decidido o STJ. A terceira sessão do STJ
tinha pacificado o tema em harmonia com o Supremo no entendimento que a representação seria exigida apenas nos inquéritos policiais em curso. Então, eu, no caso concreto, tive que baixar todos os inquéritos policiais e intimar as vítimas para o manejo daquela representação, beleza? Porque a não representação desafiaria o Instituto da Decadência. Não alcançando, olha o que disse, não alcançando as ações penais já deflagradas, sob pena, né? Qual era o argumento? Ato jurídico perfeito. Então, é necessária a representação somente nos inquéritos policiais em curso. Se a ação penal já foi deflagrada, não há que se falar em exigência de representação. Vamos seguir. Aqui, a explicação sobre norma híbrida, né? Que é aquela que mescla o direito processual, representação, mas também apresentam efeitos materiais, ou seja, influenciam na regra do direito penal, mexendo no ius puniendi, ou interferindo na causa distintiva de punibilidade. A decadência, por exemplo, a renúncia, por exemplo, natureza jurídica de causa distintiva. E ela é mais benéfica, deve ter aplicação retroativa, né? As leis processuais, ela possuem aplicação imediata, à luz do princípio tempus regit actum, tudo bem? Não retroagindo para alcançar os fatos anteriores à sua vigência. No entanto, as leis híbridas, conforme dissemos, no que tange à aplicação da lei processual penal no tempo, elas não retroagem, exceto para beneficiar o agente. Mesmo o regramento das normas penais. Aqui não tem novidade nenhuma. Então, olha que ficou decidido. A exigência de representação na vítima do crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Então, o marco para a exigência era o ato de oferecimento de denúncia, tá? A retroatividade da representação prevista no parágrafo 5º do 171 deve retroagir à fase policial, aos inquéritos policiais em curso. A exigência da representação no crime de estelionato trazido pelo pacote não afeta aos processos que já estavam em curso. Contudo, olha que curioso, pessoal, o Supremo, em 2021, já tinha dado indicativos, trazendo um julgado da segunda turma, decidindo que ela deve retroagir independente do momento. Ora, se é mais benéfico, não me interessa se é no curso do inquérito ou no curso do processo. HC 180.421. Deixa eu botar para cá. Decisão. A turma, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental, mas concedeu habeas corpus de ofício e trancou a ação penal com aplicação retroativa até, olha o marco, até o trânsito em julgado do disposto no 171, com a alteração introduzida pela Lei 13.964 no voto do ministro relator, né, vencido por parte de Lewandowski, que dava provimento ao recurso para conceder a ordem e trancar a ação penal. E aí, um outro julgado, também pela segunda turma, em razão da discussão sobre a tipicidade do delito diante do termo travado entre as partes, em que se acertou a devolução do bem e ao estorno do valor pago, promovido antes do recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau, atesta a quitação do veículo que foi comunicada à autoridade policial. Então, olha a argumentação jurídica. A primeira turma havia concedido o tema de forma diferente, mas levou em consideração, dando máxima efetividade aos direitos e garantias individuais, reconhecendo a natureza híbrida ou mista da alteração legislativa, e por isso fundamentou seu voto no princípio da norma mais benéfica ao acusado. Então, hoje, qual é o entendimento do Supremo? Deve retroagir até o trânsito da sentença penal condenatória. Foi exatamente isso que caiu. Ele queria saber a divergência do Supremo com o STJ, porque foi bem nessa época, e o candidato que levou apenas
informações sobre a norma híbrida ou norma genuinamente processual, não levou a pontuação na íntegra. Muito cuidado, pessoal. A gente, em concurso para delegado, principalmente concursos de estados que são considerados de envergadura significativa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses concursos, você precisa falar o óbvio, você precisa levar a divergência, você precisa levar aquele julgado, a divergência entre as turmas, o óbvio precisa ser dito. A gente está fazendo um concurso para uma carreira jurídica, salários acima de 20 mil reais, e você precisa efetivamente levar todas as informações possíveis. Ora, se o tema tem divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ, isso deve ser colocado na sua prova. Se existe divergência entre a primeira e a segunda turma do Supremo, isso precisa ser levado na sua prova. Se existe divergência na doutrina, esse tópico também precisa ser ventilado, porque isso demonstra conhecimento jurídico. E o que você vai atribuir, o que vão te atribuir ponto, efetivamente é o conhecimento jurídico. Então a gente precisa estar sempre em dia com as eventuais divergências. Então muito cuidado quando você for estudar temas divergentes, tudo bem? Vamos caminhar. Condições específicas da ação penal. Está lá a requisição do ministro da Justiça. O que nos interessa é o Instituto da Representação. Representação. A representação, ela é, guarda essa expressão, ela é um pedido / autorização para que o Estado deflagre a investigação preliminar. Por quê? Ora, sem o Instituto da Representação, sequer é possível a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Então, o Instituto da Representação consiste numa autorização ou num pedido por parte da vítima de que o Estado inicie a persecução criminal, ou seja, uma autorização para que o Estado possa iniciar a investigação, lavrar o auto de prisão em flagrante e o Ministério Público oferecer a denúncia naquele caso concreto. Tudo bem? Vamos caminhar. Vamos lá, quais são as condições específicas para o manejo da ação penal? Primeira, requisição do ministro da Justiça, sentença anulatória no casamento de induzimento ao erro essencial, lá no 236, ingresso no país do autor do crime praticado no estrangeiro, a declaração de procedência da acusação pela Câmara dos Deputados no julgamento do presidente da República e a sentença que decreta a falência nas ações falimentares. Ainda pode se considerar como condição específica da ação o laudo pericial, o laudo definitivo nos crimes contra a propriedade intelectual ou imaterial lá previsto do artigo 525 do Código de Processo Penal. Todos esses institutos aqui são considerados condições específicas para o manejo da ação penal, porque sem ela não é possível deflagrar a demanda, tudo bem? Vamos lá, representação é um pedido ou autorização que condiciona o início da persecução penal. Sem ela inexiste processo, inexiste inquérito e inexiste mesmo a lavratura de um auto de prisão em flagrante, natureza jurídica de condição de procedibilidade. Legitimidade, né? Vamos lá. Quem é o destinatário dessa representação? Ela é destinada a quem? Primeiro, a autoridade policial, ao delegado de polícia. O delegado de polícia toma conhecimento de um fato aparentemente criminoso, que é manejado mediante ação penal pública condicionada. A primeira coisa que ele deve fazer, intimar aquela vítima para que ela efetivamente maneje, né? Mais uma observação aqui, muito cuidado, o Supremo e o STJ, eles entendem que o Instituto da Representação é orientado pela característica da informalidade. Não se exige maiores rigores para o exercício dessa representação, bastando que a notícia
bastando que a pessoa compareça em sede policial, já seria suficiente para o manejo da representação. Qual a razão de ser disso, Tiago? A razão de ser é única. O Brasil é um estado muito grande, com diferenças sociais, diferenças intelectuais gigantescas. Exigir uma formalidade acentuada no Instituto da Representação seria não prestar a jurisdição a determinados grupos de pessoas. Imagina a Dona Maria, que mora no interior, sei lá, de qualquer cidade do Brasil, né? Analfabeta. Imagina se fosse exigir alguns requisitos objetivos mais complexos para o manejo de uma representação. Essa pessoa não teria a prestação jurisdicional adequada. Então, basta que ela noticie o fato à autoridade, mas cuidado. Caso o fato demande a intimação por parte da autoridade policial, né, não é suficiente para entender como a representação realizada. A vítima foi até a delegacia, representou e pediu providências da autoridade. Estaria implicitamente realizada a representação. Mas o simples conhecimento por parte da autoridade policial da prática do fato criminoso, sem a notícia por parte da vítima, isso não é considerado representação, porque essa notícia sobreveio de terceiros, e aí é preciso que a autoridade policial efetivamente intime aquela vítima. Muito cuidado, certo? Vamos seguir. Vamos lá. Segundo o destinatário, Ministério Público, porque, ora, sim, a representação não alcança o processo, bem como o juiz. Lembrem-se, a representação ela é condição específica para o regular exercício do direito de ação, sob pena de rejeição da denúncia por não cumprimento, né, das condições da ação. Legitimidade, quem vai oferecer é a vítima ou seu representante legal. Diante da morte ou declaração judicial de ausência, teremos os sucessores processual, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cuidado, estende-se aos companheiros. Volta comigo aqui, porque disse que esse rol é taxativo, ou seja, não seria possível aplicar estendendo, ampliando para o companheiro. Porque, ora, se o rol é taxativo, o rol diz do 31, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Não estaria encampado o companheiro. No entanto, o STJ possui um firme entendimento, bem como o Supremo, no sentido de que o companheiro também possui legitimidade para o manejo da representação. Vinculado informativo 654, a companheira em união estável ou homoafetiva reconhecida goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar ação penal privada. Bacana? E aí eu coloquei o julgado. No caso, trata-se de crime de calúnia contra a pessoa morta, o que aponta aos querelantes, mãe, pai, irmã e companheira em união estável da vítima falecida são partes legítimas para ajuizar a ação penal privada, nos termos do 24, parágrafo 1º. Cumpre anotar que a companheira em união estável reconhecida goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, podendo figurar como legítima representante da falecida. Vale ressaltar que a interpretação extensiva da norma processual penal tem autorização expressa. Então, por que autoriza? Isso é uma interpretação extensiva, isso não é analogia, e sim uma interpretação extensiva, tá? Ademais, o Supremo, ao apreciar o tema 498 da repercussão geral, reconheceu a inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo ou autonomizado núcleo doméstico, aplicando-se à união estável entre pessoas do mesmo sexo, as mesmas regras, as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Então, de relatoria do ministro Barroso, recurso extraordinário 646.721, trazendo a legitimidade da companheira, ainda que seja homoafetiva, no manejo da titularidade para o manejo do Instituto da Representação. Tudo bem?
Vamos dar sequência. Vamos lá. Como eu falei, né, o rol é preferencial e taxativo, mas adotando a possibilidade de interpretação extensiva. Tudo bem? Cuidado que não é analogia. Prazo, 6 meses contados do conhecimento da autoria, prova objetiva. Vocês devem estar, né, importante, rapidinho, volta aqui comigo. Como é que eu estudo, Thiago, para a primeira fase de prova objetiva? Prova objetiva, pessoal, 90% da prova é lei seca. E o tema ação penal, ou ela vai ser extraído, a questão vai ser extraída ou da literalidade do dispositivo, cópia, ele vai copiar e colar a redação do código, você deve conhecer, ou então ele vai trazer algo relacionado à jurisprudência, como, por exemplo, o tema abordado nesse minuto. Então, muito cuidado. Quando a gente está estudando para concurso público, a leitura da lei seca é sobrevivência. Eu lembro quando eu estava estudando para concurso lá em 2011, 2012, eu sou da época eu sou do concurso de 2013 aqui no Paraná, eu sabia 3, 4 posições da doutrina, 3 posições da jurisprudência, mas eu era incapaz de ler o código. E eu não passava, eu tinha muito conhecimento à época, mas eu não passava. Por que eu não passava? Porque eu sabia a lei seca. Então, pessoal, dica, a lei seca vai te aprovar. Então, cuidado, principalmente no tema ação penal. Ação penal é lei seca, você precisa conhecer conceitos, julgados e a literalidade do dispositivo. Vamos seguir. E esse prazo, pessoal, né, de 6 meses, conhecimento da autoria, esse é um prazo decadencial, o que significa dizer que esse prazo não se suspende, não se prorroga, não se interrompe. Então, se esse prazo cair em um final de semana e decadenciar, já era, é causa extintiva de punibilidade. Então, se vai cair no domingo, prazo final, a pessoa tem que se antecipar. A autoridade policial tem que intimar a vítima, informar que vai decadenciar aquele prazo. Esse prazo é um prazo peremptório, esse prazo ele vai se esgotar, ele não suspende, não se prorroga e não se interrompe. Muito cuidado com isso, tudo bem? E como é um prazo decadencial, um prazo material, inicia-se o cômputo no primeiro dia do conhecimento. Então, se ela toma o conhecimento às 23 horas e 58 minutos, já começou o primeiro dia ali, tá certo? E você vai contando assim sucessivamente, tudo bem? Vamos lá. Forma de representação, a gente já falou, né? Ela pode ser de forma oral ou por escrito, né? Então, ela é de forma livre, princípio da liberdade, né, da instrumentalidade das formas. Eficácia objetiva da representação. Eu trato isso nas minhas aulas há muito tempo, já quem me acompanha já sabe disso, até que esse tema caiu no concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A gente abordou na nossa aula naquela ocasião, e caiu, e a felicidade foi gigantesca, né? Ele colocou uma seguinte questão. O delegado de polícia estava presidindo uma investigação de um crime de estelionato e descobriu alguns indivíduos, cerca de 2 ou 3. No curso da investigação, aí a vítima manejou a representação contra aquele indivíduo. No curso da investigação, sobrevieram notícias de outros tantos e que a vítima não teria deflagrado a representação em desfavor daqueles indivíduos. E questionava se a representação alcançaria, ou seja, se o delegado de polícia poderia pedir a prisão de todos os envolvidos. Ora, vamos entender isso. Eficácia objetiva da representação. A representação, quando a vítima ela maneja uma representação, ela é representada ao fato. Então, a eficácia objetiva seria uma limitação para o Ministério Público e para o Estado de que aquela vítima autorizou a persecução penal contra o fato, aquele fato, alcançando tantos outros sujeitos, ainda que não sejam identificados. Ora, o que se representa é o fato. Então, não me interessa se eu descobrir que A e B praticaram um crime, mas se no fundo for uma associação criminosa e eu manejei a representação contra aquele fato, essa minha representação vai ampliar, vai encontrar, alcançar B, C, D,
e tantos outros que concorreram para aquele fato. No entanto, tratando-se de dois ou mais fatos que demandem representação, eu não sei o que é isso, não sei o que acontece com essas bolinhas. Tantos outros fatos que demandem representação, e se a vítima representou contra determinado fato, essa representação não alcança, ela seria uma limitação ultra vires por parte para o Ministério Público e para a polícia. Então, quando se realiza uma representação, se representa por fato, independente de quem esteja praticando aquele fato. E essa representação, ela é objetiva, não podendo alcançar outros fatos. Então, se no curso da minha investigação para um crime de estelionato, né, foi manejada a representação para o crime de estelionato, no curso daquela investigação eu descobri um crime de ameaça. Questiona-se, essa representação alcança o autor de ameaça? Negativo, porque ela é dotada de eficácia objetiva, e a eficácia objetiva ela seria um limitador do poder estatal, tudo bem? Isso, né, julgado do STJ. E foi isso que caiu no último concurso para delegado em Minas Gerais, tá bom? Feita a representação por um fator delituoso, ela abrange todos os envolvidos, coautores e partícipes. Se oferecida a representação contra um dos partícipes ou coautores do crime, o promotor de justiça deve oferecer a denúncia contra todos que praticaram o delito. Porém, a representação só é válida para aquele delito, porque ela é dotada de eficácia objetiva. Olha aqui o julgado do Supremo. O fato que constitui objeto da representação oferecida pelo ofendido, ou, quando for o caso, seu representante legal, traduz uma limitação material ao poder persecutório do Ministério Público, que não poderá, agindo ultra vires, proceder a uma indevida ampliação objetiva da delatio criminis postulatória, para, desse modo, incluir na denúncia outros delitos cuja perseguibilidade, embora dependente de representação, não foi nesta pleiteada por aquele que a formulou. Precedente, a existência de divórcio ideológico resultante da inobservância pelo MP da necessária correlação entre os termos da representação e o fato dela objeto, de um lado, e o conteúdo ampliado da denúncia oferecida pelo órgão da acusação estatal, e de outro, constitui desrespeito aos limites previamente delineados pelo autor da delação postulatória, representa fator de deslegitimação da atuação do Ministério Público. Hipótese que o MP ofereceu denúncia por suposta prática de crime de calúnia, difamação e injúria, não obstante pleiteada unicamente pelo magistrado autor da delação postulatória, representação, instauração de persecução e crimes pelo delito de injúria, inadmissibilidade, dessa ampliação objetiva da acusação penal. Então, se ela representou pelo delito de injúria, por exemplo, não é possível que o MP amplie para alcançar outros delitos, né, em face da eficácia objetiva da representação. Então, muito cuidado com isso, que isso foi objeto de concurso público para delegado de polícia. A questão trouxe um crime de estelionato, 2 indivíduos identificados no curso da investigação, perguntou se a autoridade policial poderia representar em desfavor a prisão, né? A representação da prisão. A representação por aquela prisão preventiva poderia alcançar outros investigados dentro daquele mesmo fato. Perfeitamente possível, à luz da eficácia objetiva da representação. Tudo bem? Vamos lá. Ação penal de iniciativa privada. É aquela exercida pela vítima ou pelo seu representante na condição de substituição processual, já que ela atua em nome próprio, pleiteando a punição que será exercida pelo Estado, legitimação extraordinária, né? No caso aqui.
Então, vamos lá, rapidinho. A vítima é o titular da ação, denominada querelante, e o réu é o querelado. E a peça inicial, a petição inicial nos crimes de ação penal de iniciativa privada é a queixa-crime, que também deve observância aos requisitos do artigo 41. São de 3 espécies. Propriamente dita, é aquela onde há a sucessão processual, a gente já fala sobre isso, é a possibilidade de sucessão processual, é regra nos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Ação penal privada personalíssima, que é aquela que é manejada somente pelo ofendido, tá? O direito, caso o ofendido faleça, não é possível a sucessão processual, tá? Não haverá sucessão. Aqui é possível o CAD, lembram dele? CAD. Cônjuge ascendente, companheiro, cônjuge ascendente, descendente e irmão, tá certo? Aqui não há a sucessão processual. Por quê? Somente o ofendido, tá bom? Aqui, a morte da vítima, olha que legal, a morte da vítima extingue a punibilidade do autor do delito. E ação penal privada subsidiária da pública ocorre quando há uma inércia por parte do Ministério Público que, né, legitima o titular, o querelante, ao manejo, tá? Vamos lá. Ação penal acidentalmente privada ou ação penal supletiva. Diz lá no artigo 5º, esse 59, não será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. Aqui há uma inércia por parte do titular da ação penal e essa inércia, como garantia fundamental, uma vez que a ação penal é um direito, a gente já viu isso lá no início da nossa aula, no sentido de que, ora, se compete ao Estado a prestação da jurisdição, se compete ao Estado, a pretensão acusatória, eu não posso ficar ao alvedrio da inércia do Ministério Público, e a própria Constituição trouxe essa resposta. Então, se o Ministério Público mantém-se inerte para a propositura, para a deflagração dessa ação penal, deve haver um remédio constitucional para isso, e a ação penal privada subsidiária da pública. Isso é previsto na própria Constituição, através da inércia. Então, com o indivíduo preso, o Ministério Público tem o prazo de 5 dias para o oferecimento da denúncia. Até o 5º dia, não há que se falar em inércia. Mas, a partir do 6º dia, já seria possível o manejo de uma ação penal privada subsidiária da pública. O investigado solto, o Ministério Público tem o prazo de 15 dias para o oferecimento de denúncia. Só nasce o direito de manejo de uma ação penal de iniciativa privada a partir do 16º dia, uma vez que antes desse prazo não há que se falar em inércia, porque está dentro do prazo, tá? Para o início, a deflagração. Está lá no artigo 29 também. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Muito cuidado, estamos falando, se você analisar a ação penal privada subsidiária da pública, no fundo, ela é uma ação penal pública. Ela só está trazendo a legitimidade para o querelante no caso de sua inércia por parte do Ministério Público. Mas ela é, na essência, uma ação penal pública. Muito cuidado com isso. Então, tem todas as suas características. Ele pode fazer tudo, porque ele é o titular da ação penal. Quais são os pressupostos para o exercício da ação penal subsidiária ou da queixa-crime subsidiária, assim denominada, ou da denúncia substitutiva, tá? Ela possui os requisitos. Primeiro,
só é cabível quando houver a inércia por parte do Ministério Público. Já falamos do prazo. Tá? O Supremo considerou procrastinatórias diligências solicitadas pelo MP. Consequentemente, o Tribunal entendeu ser possível o ajuizamento de uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, se está pedindo diligência procrastinatória, já está perfectibilizada a justa causa, naturalmente, o Supremo, no HC 74276, trouxe a nossa margem de segurança nesse sentido, tá certo? E muito cuidado, né? O que deve ser, caso o MP formalize a opinio delicti, não é considerado inércia. Então, se ele pediu diligência não procrastinatória, diligência essencial, se ele pediu o arquivamento do inquérito policial, ou se ele ofereceu denúncia contra parte daqueles investigados, isso não se pode dizer que houve uma inércia. Inércia é estado de catalepsia, o Estado não faz nada, o Ministério Público não faz nada. Ora, se ele exerceu a opinião, não há que se falar em inércia, não há que se falar no primeiro requisito. O primeiro requisito, então, é inércia. Cuidado, o pedido de arquivamento não desafia a ação penal privada subsidiária da pública. Segundo requisito, o crime deve possuir um indivíduo, um ofendido individualizado, até porque o crime de ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, ela tutela um direito de ação individual daquele indivíduo. E, por conseguinte, deveria trazer um sujeito individualizado, tá certo? Em crimes de perigo, em calamidade pública posta em risco, por exemplo, o tráfico de drogas é um crime vago, onde a coletividade seria o sujeito passivo nesse caso, Não seria possível a ação porque não existe um direito jurídico subjacente não tutelado. E aí, nesse sentido, o professor Paulo Rangel traz severas críticas, exigir um sujeito individualizado virar as costas para os bens jurídicos meta individual, como, por exemplo, o meio ambiente, como, por exemplo, crimes contra a saúde pública, e poderia qualquer pessoa manejar a ação penal privada subsidiária da pública, mas é uma tese acadêmica, mas fica aí a observação, tá bom? Quais são os poderes do MP, Ele atua numa posição de litisconsorte. Lembrem, os poderes do MP aqui são amplos. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, na essência, ela é uma ação penal pública. Sendo assim, é óbvio que ela alcança todos os poderes imanentes do Ministério Público. Então, o poder, ela é um interveniente, o Ministério Público na ação penal privada, ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, ele atua, o Ministério Público, como um interveniente adesivo obrigatório, tá? Porque, insisto, ele é obrigado a intervir em todos os termos do processo, porque, na essência, a ação penal é pública, sob pena de nulidade, tá bom? Ele tem, então, amplos poderes. Lembre-se, quando estivermos falando de ação penal privada subsidiária da pública, basta lembrar que é uma ação pública na sua essência, e o MP tem amplos poderes. Ele pode repudiar a queixa, mas se ele repudiar, nasce o dever dele oferecer a denúncia. Ele até pode repudiar, mas ele tem o dever de imediatamente oferecer a denúncia. Repudiar a queixa proposta pela vítima, caso entenda que foi desidioso. Em seu lugar, oferecer uma denúncia substitutiva. De acordo com o professor Nestor Távora, quando a vítima ingressa com ação penal privada subsidiária, a petição inicial é a queixa-crime subsidiária, tá bom? E qual é o nome da denúncia quando um membro do MP repudia essa queixa subsidiária? É denúncia substitutiva. O que é uma denúncia substitutiva? É a denúncia que é oriunda
de uma queixa-crime subsidiária, ou seja, ele repudiou a queixa-crime subsidiária, o MP tem de oferecer o quê? A denúncia substitutiva. Ele é obrigado a imediatamente a oferecer essa denúncia, tudo bem? Não se esqueçam, estamos falando de um direito fundamental, do direito de ação, tá bom? E aí ele pode aditar a queixa tanto seus aspectos formais, como nos aspectos materiais, inserir eventuais coautores, aditar circunstâncias de tempo e lugar, pode inclusive inserir coautores, afinal de contas, ele é o legítimo da ação penal. Tá? E se o querelante for negligente, por exemplo, perder um prazo, o MP assume o polo ativo da ação, que isso é uma ação penal indireta, tudo bem? Prazo, a gente já falou, né? Ele tem o prazo, olha que interessante, né? O MP tem o querelante, ele tem um prazo para o manejo da ação penal privada subsidiária da pública de 6 meses para oferecer a queixa subsidiária. Esgotado esse prazo, vai haver uma decadência imprópria. Por quê? Essa decadência vai ocorrer para o querelante, que é titular daquele direito. Vai nascer esse direito de 6 meses. Esgotado esses 6 meses, vai sobrevir a decadência. Mas por que uma decadência imprópria? Porque a gente sabe que a decadência ela possui natureza jurídica de causa extintiva de punibilidade. Ora, nesse caso aqui, o crime é de ação penal pública. E aí, não vai desafiar a decadência, que é o Instituto da Ação Penal de Iniciativa Pública Condicionada. Então, perceba, essa decadência imprópria, esse prazo de 6 meses, é para o querelante manejar a ação penal privada subsidiária da pública. Esgotou esse prazo, ocorre a decadência imprópria. É a decadência de que aquele indivíduo teria o direito, mas ele se esgotou. Então, não vai haver a causa extintiva de punibilidade. O querelante somente vai perder o direito do manejo da queixa substitutiva. É isso que está dizendo, tá certo? Vamos lá. Crimes contra a honra por servidor público em razão das suas funções. Pode haver 2 espécies, né, de natureza da ação. Ela pode funcionar, né, o crime contra a honra, o funcionário está trabalhando e ele foi injuriado, né, no seu ofício, né, chamou ele lá de vagabundo e etc. Ou difamou ele por alguma razão. Crime contra a honra em razão das suas funções, ele estava no seu mistério. Essa ação, ela pode ser condicionada à representação ou pode ser, né, de iniciativa privada. Ou seja, pode haver 2 naturezas dessa espécie de ação. E aí, curiosamente, o STJ o Supremo denomina de legitimidade concorrente. Diz lá, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crimes contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções. Mas se você, for analisar, não se cuida de uma legitimidade concorrente. Na essência, não é concorrente. Na essência, ela é alternativa. Porque o servidor, o agente público, ele pode optar. Ora, ele já está trabalhando e ainda foi ofendido. Não é justo ainda que ele arque com a contratação de um advogado para o manejo da queixa-crime. Muitos agentes públicos não são advogados. E aí, ele poderia optar. E por isso, a alternatividade, não concorrência. Mas, para fins de prova de concurso, é óbvio que a gente vai marcar de acordo com a súmula. É uma legitimidade concorrente, tudo bem? Mas, numa eventual prova discursiva e numa eventual prova oral, isso deve ser levado para o seu examinador, tá certo? Pessoal, vamos lá. A gente concluiu a nossa primeira aula no que tange a ação penal. A gente falou sobre muita coisa aqui. Então, qual é a mensagem que eu deixo? Ação penal, a gente estuda julgados recentes
e a gente também estuda a literalidade da lei seca para que nos traga margem de segurança, considerando ainda eventuais enunciados de súmula do Supremo e do STJ. Para quem não me segue ainda na rede social, meu Instagram é Thiago, sem H, Thiago B. Dantas, e ali a gente posta várias dicas diárias, serão todos muito bem-vindos. A gente ainda tem mais 2 encontros, e nos próximos encontros a gente vai falar da temática prova, muita coisa bacana, tá bom? Um forte abraço, a gente se encontra em breve. Fala meu aluno, fala minha aluna, e aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Faz o seguinte, não esqueça de deixar os seus recados aqui no nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais e nos seguir também no YouTube. Aqui no YouTube nós disponibilizamos muitas aulas e muitos materiais que vão te ajudar na tua preparação. Gente, outro recado importantíssimo, não esqueçam de se matricular no curso para delegados de polícia. Esse curso é uma verdadeira imersão que vai te levar para a tua aprovação. Tá bom, meus alunos? Eu te espero nos cursos e eu te espero numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais. Delegado de Polícia é aqui na Verbo.